esperar um pouquinho, as pessoas serem notificadas para a gente começar. Boa noite, Edilane. A paz do Senhor. Oi, Mi. Oi, Pri. Vamos entrando que a gente já começa, tá, meninas? Oi, Edilane, estou vendo sim. Seja muito bem-vinda, viu? Feliz por você estar aqui, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho, aí a gente já começa, tá, meninas? Vocês conseguem me ouvir? Meu som está ok? Coloquem aí para mim. Tá tudo certinho. A gente começou um pouquinho antes, então a gente aguarda só mais um pouquinho que o pessoal vai chegando. Ah, o áudio está chegando atrasado. Eu acho que vai normalizar aqui, tá? Boa noite, meninas. Vamos começando por aqui, as pessoas vão chegando, que hoje nós temos uma live especial. Nós encerramos a Semana da Mamãe ontem, mas nós vamos estar nessa noite, né, de uma live especial também aí de encerramento definitivamente da Semana da Mamãe, porque nós vamos fazer um sorteio. Depois eu vou dizer como que vai funcionar certinho esse sorteio, tá certo? Então, muito bem-vindas aqui no nosso último encontro da Semana da Mamãe. Nós falamos sobre vários temas, né? Nossa Semana da Mamãe, como superar os desafios da maternidade com amor
e coragem. Nós falamos sobre a espiritualidade materna, falamos sobre a maternidade atípica, como a gente pode ensinar limites para as crianças autistas. Falamos também sobre como nós podemos conciliar a vida profissional com a maternidade. Falamos como nós podemos controlar as emoções e ter mais paciência para educar os filhos. Falamos também sobre a saúde materna. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a culpa materna, como a gente pode abraçar as nossas imperfeições e ter coragem para educar. E nós vamos ter também aqui uma convidada especial que vai estar comigo para a gente bater esse bate-papo muito importante aqui sobre esse assunto, que é a Priscila Mello. Ela é mãe, ela é empreendedora, educadora e vai estar também aqui juntamente conosco, trazendo as suas contribuições e as suas experiências enquanto mãe, tá bom? Para você que ainda não me conhece, eu sou a doutora Gisele Tavares, eu sou pedagoga, doutora em educação, eu também sou palestrante, escritora e educadora parental. Eu ajudo mães nos desafios da maternidade. Eu também trabalho com palestras nas escolas, nas igrejas, sempre falando sobre a importância dos vínculos familiares, da autoestima, autoconfiança, comportamentos infantis e também sobre inteligência emocional, tá certo? Eu sou idealizadora da Imersão Essência Mãe, um evento presencial pensado especialmente para mamães. E eu também sou casada com o Edmar e sou mãe da Estela, tá certo? E eu trabalho também com as consultorias individuais e em grupos para atender as mães nas suas demandas da maternidade. Então vamos lá, eu vou convidar a Priscila já para chegar aqui, para nós conversarmos sobre o nosso tema desta noite. E vocês também, se tiverem dúvidas, ao longo da nossa conversa, podem ir mandando aqui, tá bom? Umas perguntas de vocês que nós vamos conversando. Sejam todas muito bem-vindas, a Miriam, a Val, seja bem-vinda a Cleusa, a Shirley, a Dina, tá bom? E deixa eu chamar a Priscila para a gente seguir aqui. Falem para mim, meninas, de onde vocês são, quantos filhos vocês têm. Boa noite, Patrícia Carla, Keila, Renata, Samile. Deixa eu chamar a Priscila Mello, para entrar aqui conosco. Peraí. Vamos ver se ela vai conseguir. Boa noite, Priscila. Boa noite, tudo bem, Gi? Boa noite a todos. Tudo bem? Prazer enorme ter você aqui na nossa live, né, especial para a gente bater este papo super importante que é sobre a culpa materna, né? Nós vamos fazer, pessoal, perguntas uma para outra, né, relacionadas ao assunto e nós vamos conversando e queremos que vocês também participem, tá bom? Vão mandando para nós e nós vamos começar a nossa conversa. Mas antes, Pri, fala um pouquinho para nós, quem é você, né, um pouco da sua experiência materna, para a gente abrir o nosso bate-papo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. É muito especial estar fazendo parte deste momento, né? Essa semana foram pessoas muito boas, com histórias maravilhosas, né? Que foram contadas aqui, experiências maravilhosas. E com certeza foi de grande valia, muito aprendizado, né? Durante essa semana que nós tivemos, nós, né?
E vamos encerrar, né? É um prazer enorme estar aqui participando junto com você, que tem essa experiência linda, né? Nessa área da pedagogia, nessa área de ensinamentos, é maravilhoso. Gi, falando um pouquinho sobre a Priscila, eu sou pedagoga, né? Viva um Deus, viva o Senhor. Além disso, eu sou ministra para as crianças também. Então, ando aí, né, alguns lugares do nosso estado, fora dele também ministrando para as nossas crianças, né? Sou confeiteira, né? Então a gente trabalha ali, eu e meu esposo, a gente trabalha com doces, com bolo. E, além de tudo isso, eu sou mãe, né? Sou mãe, sou casada com o Pedro e tenho uma filha que é amada, foi planejada há 12 anos, né? A Vitória tem 12 anos, é a minha Vitória, né? Então, foi planejada, nós realmente é uma filha muito amada. Então, vou contar para vocês aí, né, nesse bate-papo um pouquinho, né, sobre essa maternidade, né, de acordo com as perguntas foram feitas. Isso mesmo, Pri. Fale para nós se você já teve um momento na sua maternidade, né? A Vitória já está aí com seus 12 aninhos de idade, já passou pela fase da infância, né? Já está aí, não vou falar que está com um pezinho na adolescência, ela já está iniciando na adolescência e em algum momento da sua maternidade, você sentiu culpa? Como que foi que você sentiu? Sim. Eu acho assim que a culpa que eu senti, eu imagino que quem está aqui assistindo, ou mães que posteriormente vêm assistir aos vídeos, né? Eu acho que é um resumão de tudo. Acho que praticamente todo mundo já passou por isso, que é quando você precisa, nós que trabalhamos, né? Fora, não somos somente do lar, precisamos voltar ao trabalho, retornar ao trabalho. Então, é uma culpa. Então, assim, com a Vitória, na minha maternidade, eu senti muita culpa nesse retorno. E não foi um retorno tão simples, porque a empresa que eu trabalhava, eu precisava viajar muito, né? Então, eu tirar muito rápido a amamentação. Então, foi uma culpa que eu carreguei, que eu sofria, de tirar essa amamentação, né, dela ali muito novinha, para esse retorno ao trabalho. Então, não foi somente um retorno em que eu poderia ter ali os períodos, né, de ver, de amamentá-la. Então, como eu precisava viajar, estar fora da cidade, então eu precisei tirar essa amamentação, né? Então, isso foi uma culpa muito grande, mas eu precisava fazer isso, né? A gente trabalhava fora, ainda não era empreendedora, né? Não tinha ainda a confeitaria, nesse período ali estava iniciando. Então, eu precisava realmente trabalhar fora. Então, ter que deixar com pessoas, ter pessoa de confiança para você deixar o seu filho e ter essa questão da amamentação, né, que é muito importante, né, nesse período inicial. Eu queria ter amamentado mais. Então, foi algo que realmente eu senti muita culpa em ter que deixar, né? E eu acho que tem muitas mães que passam por isso, dessa rotina de voltar ao trabalho, né? Com certeza. E você amamentou ela por quanto tempo? Ali entre 7 e 8 meses. O 8º mês já tive que começar a tirar, né? Então, de 7 meses. Então, assim, eu tive ali, né? O apoio, sim, da pediatra, né? As orientações de como fazer isso, mas aquilo não estava sendo algo que eu queria fazer, né? Então, assim, a amamentação para mim era algo muito importante. Eu sofri para amamentar. Então, eu quis amamentar, né? Então, eu sofri inicialmente, mas eu tentei, eu continuei. Então, quando eu consegui, né, fazer isso, sentia aquele prazer em amamentar, eu precisei retirar a amamentação, né, por conta dessa rotina. Então, eu sentia um pouco de culpa de ter que mudar toda a rotina dela e ela ter que se adaptar à rotina, né? Se adaptar. Então, assim, o meu trabalho, eu trabalhava à noite, né? Então, assim, a amamentação ali, você sabe, você que é mãezinha de bebezinha aí, né? Que a noite é muito importante para eles, o cheirinho, o aconchego,
para dormir, né? Então eu trabalhava no período da noite. Então isso aí ficava mais em cargo ali do Pedro de acalentar, né? De dar um tipo de mamadeira para ela, né? Então ele me deu todo esse apoio, né? Ele sempre foi muito ajudador nessa parte, mas eu sentia realmente essa culpa, né? É, e que bom que você teve o apoio, né? Você primeiro se preparou para viver este momento, né? Por mais que você estivesse ali sentindo, porque a culpa é um sentimento, né? Sentindo Sim, tudo isso, você precisou seguir, né? E teve esse apoio. E sim, isso é muito importante, né? Para a sim, gente poder lidar com ela. é muito importante, né? Que forma, né, de a gente lidar, né? O que eu consegui fazer foi esse apoio um apoio foi extraordinário do meu esposo, então é muito importante você ter, né? Se você tem esse apoio, o apoio da pediatra, que daí deu as estratégias, né, Sim, certinho do que fazer, como fazer, e conversar, né, com mães que realmente já passaram por isso, né? Algumas te dão dicas de como você fazer, você encontra esse apoio. E aí você vê que não é só você, né? Você vê que tem vários exatamente. que estão passando pela mesma coisa, ou já passaram por essas situações, né? Então, realmente, você precisa desse apoio. Você conversar, você se abrir, isso é muito importante. Exatamente. E eu acredito, né, Pri, né, já falando um pouquinho mais sobre a culpa, que ela é esse sentimento que destrói. Se a gente não se dar conta de que ele está destruindo, ele vai só, né, destruindo nós internamente. E depois nós vamos transmitindo isso externamente. Então, a culpa é um sentimento, quando não identificado, tratado, ele nos adoece, né? Ele nos adoece. E a culpa, ela é uma experiência que é comum, igual você falou, para todas as mamães. Quem Sim. aqui, gente, nunca sentiu culpa? Quem aqui nunca sentiu culpa? Tem alguma mamãe aqui que falou, eu nunca senti culpa por nada? Né? Não existe. Eu tenho certeza que todas aqui já passou por uma experiência em que sentiu a culpa, né? Bater ali na porta do seu coração, na porta da sua mente, que é onde a gente começa a ter aqueles pensamentos destruidores, aquele sentimento, aquela voz interna que vai falando, né? Ai, não podia isso, né? A gente vai colocando isso e vai adoecendo realmente, né? E existe também, né, Pri, uma cobrança social muito grande para nós em dar conta de tudo, né? A gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta dos filhos, a gente tem que dar conta do trabalho, né? Dar conta de buscar por aperfeiçoamento, né? Então, às vezes a gente não consegue tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue equilibrar 100% tudo. E às vezes também a gente vê, né, uma maternidade perfeita que é divulgada, principalmente aqui nas redes sociais, né? A gente tem assim muitas experiências. A gente às vezes olha e fala: será que realmente é? Será? Porque a maternidade, ela é única para mim, ela é única para você, né? Só que ela não tem a perfeição. Não existe perfeição quando, né? Uhum. Isso. Cortou, cortou Cada uma com para mim. experiências, né? Cada maternidade com a sua experiência, cada uma, né? A gente pode É verdade. compartilhar, né? Exato, a gente pode compartilhar, mas do mesmo modo que cada mãe é única, a maternidade, que é a experiência de ser mãe, também ela é única, né? E todo essa cobrança, às vezes quando a gente dá ouvido, isso também vai influenciar negativamente na nossa maternidade, né? Isso Isso mesmo, ela mesmo. me colocou aqui, Pri, só para eu dar uma olhadinha aqui sobre os brindes, né? Que nós vamos ter o sorteio. Eu nem mostrei para elas. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho, Pri, rapidinho. Ó, tá aqui atrás de mim, ó, num cantinho. Nós temos vários brindes, ó, gente. Natura, temos carteiras, Jequiti,
Tem de tudo aqui, ó. Vários brindes que nós vamos sortear para as mamães que estiverem na live, tá? Nós íamos fazer aqui ao vivo, mas algumas ferramentas não estão funcionando muito bem para a gente fazer aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nomes, né, de todas as mamães que estiverem aqui com a gente até o final, e nós vamos fazer um sorteio online, vamos gravar e vamos divulgar um vídeo amanhã com as contempladas. E aí depois vocês vão mandar mensagem para mim aqui no direct, para eu poder explicar para vocês como que vocês vão retirar os brindes, tá bom? É que eu tinha esquecido, viu, gente, de falar. A gente já começa conversando. Quem gosta de falar é assim, né, Pri? A gente começa e já engata na conversa e vai embora. A Mi colocou aqui também, Gi, sobre a culpa de ter que deixar um bebê tão pequeno para ir trabalhar. Ela falou da experiência dela que ela ia chorando, né? A gente fica muito apreensiva, né? Muito. Então, tem ali um apoio familiar que você pode deixar com alguém conhecido, né? Para cuidar, você ainda fica apreensiva. Mas imagina as mães que não têm, né, alguém conhecido que você possa deixar. Então, você precisa realmente confiar em uma pessoa, ou por uma creche cedo, né? Ou por numa escolinha, né? Para ter esse cuidado. Então, você fica realmente muito apreensivo. E, ao mesmo tempo, é aquilo que você falou. Você não pode deixar essa culpa te consumir, né? Porque eu preciso trabalhar, eu necessito trabalhar. E eu preciso achar uma forma de deixar o meu bebê, deixar a minha criança com alguma confiança e tranquilizar, né? Então a gente tem que ter ali de cintura para a gente não deixar que esse sentimento nos barre e que a gente não pare a nossa vida, né? Muitas vezes a culpa vem de uma forma que você fala assim, olha, será que foi o momento certo que eu escolhi para ser mãe, né? Por que eu não esperei mais, né? E daí você acaba transmitindo isso para o seu filho, né? E por isso que eu comecei a minha fala falando que a minha filha, ela foi planejada e ela é amada. Então, assim, por mais que essa culpa vinha, eu sei que ela foi planejada, ela veio no momento certo, né? E a gente se organizar e deixar um pouquinho de lado isso e viver a maternidade da nossa forma, né? A forma que eu preciso. Né? E assim, aproveitando aqui, né, a gente teve, você perguntou para mim sobre a culpa, você já falou um pouquinho do que era essa culpa materna, mas eu queria já fazer uma pergunta para você, né, que é como você lida com esse sentimento de culpa na maternidade? E se você já passou também, né, assim, trazendo a sua experiência, você já teve de culpa? Sim, você falou muito bem, né, da sua experiência, e eu fiquei aqui lembrando, né, porque eu sempre fui muito perfeccionista em tudo, gente, em tudo, em tudo, em tudo. E eu e o meu esposo, Edmar, a gente idealizou o momento perfeito. Ah, nós vamos ter os nossos filhos quando nossa vida estiver assim, assim, assim. E eu fui para o caminho, né, vou falar assim, para contextualizar, para chegar na culpa. E a gente o tempo foi passando, então se passaram 13 anos. 13 anos e a Estela chegou num momento que jamais a gente imaginou que ela poderia chegar. E foi o que provou para nós que não existe um momento também perfeito para ter filho, né? Você colocou que a sua maternidade, que a Vitória foi planejada, né? Mas nem todas tiveram essa experiência de ter planejado, né? Às vezes a gente até quer planejar, que foi o nosso caso, mas tem muitos, né? Muitos não. Sempre é o trabalhar de Deus na nossa vida. E os filhos chegam na hora, eu até me emociono muito. Achei que eu fosse chorar. Desculpa, gente. Ela chegou em um momento em que nós estávamos passando por um momento muito difícil, gente. Eu nunca compartilhei abertamente aqui nas redes sociais, né? Nunca consegui. Eu falei, não, eu nunca vou falar sobre isso, porque eu vou chorar, né? Mas hoje não estava no script, né? Chorar, mas faz parte, gente. Então a Estela chegou em uma fase muito desafiadora. E estudando sobre educação parental, sobre a gestação, eu entendia que tudo que passei, né, a descobrir que tudo que a mãe sentia, o bebê também sentia.
Então, a gente vivia num momento de muita tristeza. E ela começou a ser gerada. Eu falei, meu Deus. Aí começou a culpa. Antes dela nascer, sabe? A culpa, meu Deus, será que vai afetá-la? Como será que vai ser? Meu Deus. Daí eu comecei a me equilibrar, sabe? Buscar os caminhos, naquele momento, as ferramentas que eu tinha, para poder encontrar um equilíbrio, né, emocional. Falei, não posso, eu preciso. Eu sei que o começo foi muito difícil, os 3 primeiros meses de gestação. Falei, meu Deus. Mas depois, com a ajuda de Deus, né, primeiramente, eu falei, Deus, me ajude, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Vai ser uma gestação muito desafiadora o tempo inteiro. E passou os 3 primeiros meses, eu consegui acalmar um pouco o crítico interno, acalmar as preocupações, né? Deus me deu força, eu consegui, aos pouquinhos, e venci a gestação, né? Comecei a fazer tudo o que os especialistas, né, da área da gestação em si, não só que a educação parental, a gente estuda, né, várias áreas da criação de filhos, né, os filhos após o nascimento, não essa parte antes. E eu comecei a buscar as informações e fui encontrando um caminho, né? Então eu comecei a cantar para a Estela dentro da barriga, né? Passava a mão, falava pro pai dela, conversa com ela. O Edmar, ele é bem calmo, assim, introvertido, ainda mais do que eu, né? E ele falava, mas ela não escuta. Então eu comecei a explicar para ele, não, ela escuta, ela sente. Tudo que eu sinto, ela sente. E, na verdade, o que os pais sentem, né? O ambiente, a criança sente dentro da barriga. Isso é tão sério, tão profundo, né? E aí a gente começou a fazer isso, então eu cantava para ela todos os dias. Até fiz a musiquinha, né? Até engraçado, a gente entra na maternidade e a gente começa a ser criativa, né, Pri? A gente vai sendo criativa, eu fui criando as musiquinhas, eu canto para ela até hoje. As musiquinhas que eu cantava para ela enquanto ela ainda estava na barriga. E quando ela chegou a culpa de novo, porque é um vai e vem de emoções, né? Ainda mais quando a gente se torna mãe, né? A primeira vez. A segunda, a primeira experiência nunca vai ser igual à segunda, né? Eu ainda não tive a segunda, mas eu acredito que a gente já tem ali aquela outra visão sobre o que é ser mãe e como a gente lida com a maternidade. E então, eu comecei a querer fazer tudo de forma perfeita. Olha só a culpa que ficou na minha cabeça. Você é pedagoga, você é educadora parental, então você tem que fazer tudo o que você lê no livro. O meu crítico interno, né? Você tem que fazer o que você faz lá na escola com seus bebês. A rodinha de música, a contação de história, o sono regulado, né? Tudo certinho. Você tem que fazer porque você sabe fazer. Olha o crítico interno. Sim. A gente não sabe tudo. Não, claro. Não é porque eu estudei, que eu sou melhor do que qualquer outra mamãe. Não, todas nós passamos pelas mesmas experiências de frustração e desafios, independente se a gente tem conhecimento ou não. Né? A diferença é que, às vezes, se a gente tem esse repertório, né, de conhecimento, a gente vai buscando os meios, talvez, mais fácil de sair do caos. Sim. Mas não significa que nós não vamos entrar no caos. Nós vamos sim, né? Nós não somos melhores do que ninguém. E então eu fiquei isso por muitos meses, sabe? Passaram-se, foi o primeiro mês, foi o segundo, e eu não conseguia sabe? Para mim eu tinha que fazer acontecer. Daquele jeito que eu idealizei que teria que ser. Né? Aí o Edmar falava, calma, às vezes eu ficava nervosa, você tá nervosa. A Mi falava, né, a minha irmã, minha mãe, calma, você tem que ir com mais calma, se equilibra, não é assim. E eu queria super proteger a Estela de tudo. Chorou, eu lá em cima, sufocando o bebê. Ela não podia nada, né? Ela fez um cortezinho assim, com as unhas, né? Que a titia Keila, que cortou as unhas dela pela primeira vez, porque eu estava com medo de cortar as unhas dela, com medo de machucar. Então, tudo para mim era essa coisa, sabe? Assim, e eu estava chorando facilmente.
Depois eu busquei me aprofundar e ver a raiz disso e procurei ajuda para poder melhorar também, né? Mas a culpa, ela me perseguiu muito. E eu fui seguindo esses caminhos para poder me livrar. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito de mudar isso, né? Então eu fui vendo realmente que aquela ideia, eu era a mãe perfeita, a mãe real, até eu entrar na maternidade real, Isso mesmo. né? Uhum. Foi isso que aconteceu. E eu fui vendo, e graças a Deus hoje, melhorou, assim, quase que 100%. Os desafios sempre tem, como todas nós passamos, mas melhorei muito nesse sentido da culpa, do perfeccionismo, porque o perfeccionismo era para tudo. Para eu no meu trabalho, eu na faculdade, tudo tinha que sair assim, nossa, se não saísse igual eu planejei, eu ficava enlouquecida, a culpa me consumia, né? E eu fui vendo que realmente a maternidade não é sobre perfeição, é sobre construção, evolução. A gente vai aprendendo junto com o nosso bebê, junto com o nosso filho maior, em cada fase de desenvolvimento da criança. Bebê, depois a outra fase, né? A fase da formação do caráter, depois pré-adolescência, e assim é até os nossos filhos saírem da nossa casa e irem conduzir a própria vida, né? Então, eu tive muita dificuldade para lidar com a culpa no início, né? Mas eu busquei, encontrei o caminho, né? Busquei ler mais. Eu tenho aqui, ó, aqui do meu lado tem todos os livros. Voltei umas leituras, falei, não, preciso reler isso. Mas o primeiro passo, mesmo antes da leitura, eu me conectar comigo mesma, identificar, ter clareza do que está me afetando, né? Porque eu sempre tive a consciência de que não posso me deixar viver no caos, no descontrole, porque isso vai afetar a minha filha e, consequentemente, o meu esposo, né? Então, esse foi o primeiro passo. A clareza de que a culpa estava ali e de que eu precisava fazer alguma coisa com ela, né? E Isso mesmo. seguindo esses passos, né? E entendendo que não é a perfeição. Isso. Porque a perfeição também é um sentimento destruidor, né? Ela acaba nos tornando e nos levando a um caos materno, se a gente não vai vendo também quais são as nossas prioridades, né? Porque às vezes, né, Pri, a gente se culpa por não deixar a casa organizada todos os dias, a gente se culpa às vezes por não ter tido tempo de cuidar de nós, que é importantíssimo o autocuidado. Mas fale para mim, todo dia você está fazendo as suas unhas? Todo dia você está arrumando cabelo? Todo dia eu tô com o cabelinho assim, né, mais arrumadinho? Gente, não dá todo dia. É importante, eu tenho que saber que eu preciso ter um tempo para mim, porque eu preciso estar bem para educar, né, os meus filhos, mas eu também tenho que ter a clareza que eu não vou viver isso todos os dias. Todos os dias, é impossível, não tem como. Mas a gente não pode, o que a gente precisa ter é isso aí, ó, é um planejamento, né? Ah, eu preciso tirar e também não ser aquela super protetora, que é aquilo que você estava fazendo. Então você vivia o tempo para ela, né? Com medo de sair, Isso. tá? E você vai esquecendo de você. Né? Então, nós temos que relembrar, nós temos que ter. É onde entra agora o que eu ia te falar, que é sobre a autoconfiança. Nós precisamos ter uma autoconfiança, né? E aí já é a próxima coisa que eu te faço. Né? Quais estratégias que você utiliza para aumentar essa autoconfiança como mãe? Né? Não esquecendo que existe essa fragilidade, né? E colocando, né, tudo à frente, você também tem que se colocar à frente, mas nós temos que ter uma autoconfiança. E quais estratégias que você utiliza para aumentar a sua autoconfiança como mãe? Já conta aí pra gente. Sim, Pri, o primeiro passo, o autoacolhimento, que eu falei, né? Entender, nomear o sentimento, me acolher. Autoacolhimento é quando eu me acolho, né? Eu me abraço, eu falo, não, eu preciso de um tempinho aqui para mim, para eu me conectar realmente com quem eu sou, com a minha essência, até com o sagrado, com Deus, né? Porque nós somos cristãs, a nossa essência, a nossa identidade, quem eu sou,
está firmado em Cristo, né? Que é o nosso Pai, o nosso Criador. É o primeiro passo. Depois, para eu ter a minha autoconfiança fortalecida através, né? A culpa, ela também, quando a gente olha para o lado, não vou dizer positivo da culpa, mas o lado, vou dizer o lado bom. Não sei se eu vou me fazer entender. É entender que eu preciso valorizar as minhas pequenas vitórias, os meus pequenos passos. Às vezes eu estou no caos, eu estou lá me sentindo, né? A culpa está batendo na minha porta e eu não consigo ver o que foi possível fazer, quais são as minhas qualidades enquanto mãe. Então, para eu ter autoconfiança, eu faço isso. Peraí, o que eu consegui fazer hoje? Né? Então, eu olho isso, não consegui fazer nada? Você consegue fazer sim, nem que seja uma coisa no dia. Talvez você não vai conseguir cumprir toda a sua agenda do dia, que às vezes a gente cumpre, às vezes a gente não consegue tudo, mas uma parte a gente consegue. Então, entender qual é essa parte e agradecer. Obrigado, Senhor, por eu ter conseguido fazer isso hoje. Obrigado, Senhor, por eu ter conseguido dobrar as roupas, lavar as roupas, organizar a casa, né? Sim. Obrigado, Senhor, por eu ter conseguido ter um tempo com o Senhor hoje. Também faz parte, para aumentar a minha autoconfiança materna. Então, de modo sintetizado, aumentar a autoconfiança é você reconhecer, se autoacolher, reconhecer as suas forças, os seus feitos, não importam se eles foram grandes ou pequenos, importa é que eles, né, você tenha conseguido, né? Porque e aprender com os erros, porque nós vamos errar, né, independente de quem nós somos, do título acadêmico que a gente tem, da experiência materna que a gente tenha, desde as mais as veteranas na maternidade ou as iniciantes, né? Nós vamos errar. Não tem como. Criar outro ser humano para a vida, forte emocionalmente, pessoas para serem pessoas realizadas, isso exige passar pela fase do erro, mas do erro e do aprendizado. Porque eu entendo, gente, e Pri, que os erros, eles são oportunidades de aprendizado. Então, nós vamos errar, nós vamos aprender com os nossos erros, e nós precisamos não continuar errando os mesmos erros, né? Errou, balança a poeira, vai, sacode, vai, segue em frente e vai aprendendo. O que eu consigo aprender com esse erro que eu cometi? Igual os meus erros que eu cometi no início da minha maternidade, né? Eu já aprendi muito com aquilo e eu já pude compartilhar, né, no Essência Mãe alguma coisa. Sim. Meio que intimidamente, não quis expor muito, que eu ainda não me sentia preparada naquele momento, né? Mas algumas pinceladas, né, do que eu aprendi com os erros iniciais. Né? Então, são erros que eu não vou cometer mais, possivelmente. Posso cometer outros, mas os que eu cometi, eu já aprendi. E para a gente ter autoconfiança é isso. Ter essa humildade de reconhecer que nós vamos falhar, mas que nós temos que ter a humildade de reconhecer e seguir em frente aprendendo, crescendo junto com a nossa criança. Isso. E valorizar, e nos valorizar, né? Que às vezes a gente fica se depreciando muito, né? Isso não é bom. Igual eu gosto muito do Augusto Cury, que ele fala carrasco de si mesmo, né? Que é o doutor Augusto Cury, psiquiatra, né? Então, a gente não pode, né? O mundo já nos cobra demais. Então, vamos ser amigas de nós mesmos para nos fortalecer enquanto mãe, né? Essa semana mesmo estava conversando sobre isso com as meninas, falando, né, que mãe erra, que a gente veio de uma realidade, né, que sempre falava assim, olha, mãe sempre tem razão, olha, o que sempre tem razão. Mas a gente entende, e a gente vivendo essa maternidade, a gente observa algumas atitudes que às vezes eu falo assim, olha, não tive razão nisso. Então, não é que mãe sempre tem razão ou que a mãe não erra, né? Nós erramos. E agora eu estou iniciando a minha fase, como você falou aí, da adolescência. Então, aí vai ser um desafio para mim também, né? Aquela fase ali da pequenininha já acabou. Então, assim, a gente já vai vendo muitas coisas mudando, né? Começa já os hormônios, já começa já a
a introspecção, né? Que eu achei que isso talvez não chegaria, né? A gente pensa assim, não vai ser assim, né? Quando a gente vê pequenininho. Então a gente já começou a ter uma introspecção. Então, tem que conversar mais, né? Tem que ir perguntando sobre o dia. Então, é uma outra realidade, né? Então, É eu já verdade. nesse espaço aí já começa assim a pensar de que forma que vai ser, né? Que a gente não quer os erros lá da maternidade pequenininho já foi, né? Agora a gente tem que vai ver agora na adolescência, né? E aí a gente já vem aquela cobrança, né? De que precisa você ensinar, que agora já é uma fase um pouco mais complicada. A gente sempre acha que a fase vai sendo mais complicada, né? É, Então, assim, olha, quando eu era pequeno estava aqui, agora assim, é outra fase. Então a gente já começa meio que a se culpar, né? Então, estou nessa fase agora da adolescência, de tentar conversar mais, de buscar, são os novos desafios. Isso mesmo, Mi, que você comentou aí, são novos desafios. E aí vem as cobranças externas também, de toda forma, né? Então, é assim, verdade. o, flu- a amizade, né? Então, assim, já começa a querer a sair. Então, de que forma que eu vou tratar isso, né? Então, é outra realidade. Eu, como você, só tenho a Vitória também, enquanto você só tem a Estela. Então, não tenho É, a experiência de um segundo filho. Mas, assim, agora é uma realidade nova para mim, né? Então, a gente precisa ter, como você falou, começar a ter essa autoconfiança. Não vai ficando fácil, né? Às é vezes verdade. acha ficando fácil, não vai. Mas aí é onde a gente tem que ter essa autoconfiança. E aquilo que você falou, de você estar embasado, como a gente crê no nosso Deus, né? Que ele acalma, que ele está ali também para acalmar o nosso coração, ele está ali para nos guiar. Nós temos a palavra do Senhor, que ela é o nosso maior guia, É, né? Então a gente e está ali embasado, orando, pedindo ao Senhor, ele é o nosso, né, que vai nos guiar. A palavra do Senhor está aí para, né, nos fazer também de guia, né? Além dos livros que ele deixou muitas pessoas, né, muitos estudiosos para nos ajudar, mas tem ali o nosso momento também. No é quartinho, verdade. né, Gi? É, A Edilane falou ali que tem um filho de 16 anos. Então, Edilane, você vai ter que contar para nós também depois dessa experiência, porque é é um caminho desafio. São desafios, né? com desafios. Ô, Pri, vamos fazer uma perguntinha para elas, né, Isso. meninas? Se vocês fossem dar uma nota, né, de 1 a 10 para a autoconfiança de vocês enquanto mães, que nota vocês dariam? Né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta relacionada ao nosso assunto para a gente dar uma nota, porque a gente traz a consciência quando a gente para e fala, nossa, essa autoavaliação, né? Porque é muito Isso. fácil a gente avaliar o outro, né? Quando a Isso. gente avalia a gente mesmo, né? Em relação às mamães, né? Quem quiser colocar aqui, gente, pode colocar, tá bom? Uhum. A gente já está quase indo para o finalzinho, né, Pri, da Sim, nossa conversa, para a isso gente mesmo. falar depois um pouquinho mais sobre o sorteio para vocês, tá? Alguém gostaria de colocar aqui, ou se quiser colocar, ó, a Mi colocou 8, muito bem, Isso aí. né? Porque tem dia que às vezes a nota, né, a gente vai estar, não vai estar, um dia vai estar alto, outro dia vai estar baixo, e Uhum. faz parte do processo da maternidade, né? A Carol colocou 7, a Carolzinha também está aí, de bebezinha nova, né? E ela também comentou, a Carol esteve em outros encontros, né? Que ela está enfrentando o desafio de deixar a filha, né, em casa para retornar ao trabalho, né? E é um desafio, então que você já fique, Carol, com essa palavra, não se culpe, né? Deus vai preparar as pessoas, né, para ficar cuidando da sua pequena, enquanto você vai estar trabalhando, buscando o melhor para ela, né? E vai pedindo forças, direcionamento para o Senhor, que Ele vai conduzindo, né? O seu maternar. E Aqui a Edilane colocou 9. colocando pessoas certas, né, Gi, na vida da gente. E quando a gente pensa que não, né, o Senhor Exato. vai colocando e você vai entendendo, né, as coisas. Até a Keila foi a babá da Vitória, acho que a Keila foi a primeira babá da Vitória.
Me lembro, eu acho que e foi no início do meu casamento. Olha o que eu lembrei agora, que a Keila estava comigo, né? E a Vitória era bebezinha. Sim. Não, Então, olha aí, você vê como é isso mesmo. conduzindo, né? Conduzindo. Aí você casou, teve que vir, aí a Keila já veio, ou seja, para preparar tudo, para cuidar da minha filha, né? Deus Inicialmente prepara, né? ela, né, que cuidou muito bem, que eu tinha confiança de deixar na minha casa. Eu falava, ó, o tempo é para a Vitória. Você não precisa fazer nada, é para a Vitória. Fica com ela, brinca com ela. É isso, né? E assim, o Senhor vai preparando, vai conduzindo, vai colocando pessoas para te ajudar, né? Então a gente se culpa, a gente já, porque é do ser humano, né? A gente da mãe, a gente já vai ficando com essa ansiedade, né? Como a Carol aí, de deixar, né, o bebezinho, mas aí o Senhor vai preparando as É pessoas, né? verdade. Ó, as meninas foram colocando, né? Sim. 7, 7, 9, 9. Olha que bom, né? Vocês que estão com 7, uma nota boa, né? Considerando a análise, né, que a gente faz nos atendimentos parentais, que a gente sempre faz essa autoanálise. É considerado uma nota boa, né? Mas sempre quando a gente quer melhorar, a gente também tem potencial de ir melhorando cada vez mais, né? Isso. Ô, Gi, como você falou, a gente já está caminhando para o final. Queria deixar ali uma última perguntinha ali para você, né? Que eu acho que é muito importante para todos nós, Sim. as mamães que estão aí. Assim, o que você diria para uma mãe, né, que está enfrentando essa culpa de não se sentir assim, vamos pensar assim, boa o suficiente, né? Então, às vezes a gente se passa por esse momento que a gente fala assim, olha, eu não sou essa mãe do comercial ali, da rede social que tanto colocam, né? E a gente vai colocando isso, quer ser daquela forma, mas não é, né? Então, assim, a gente não se sente boa o suficiente. Qual que é o conselho, né, que você diria aí para todas as mamães? Primeira coisa, você precisa ser boa o suficiente para o seu filho, Ó, seus filhos, porque você tem mais de um. Você não precisa ser, né, suficientemente boa para publicar aqui no Instagram, para ser melhor do que a sua irmã, do que a sua cunhada, do que a sua sogra ou sua mãe. Você precisa ser suficientemente boa para o seu filho. Primeiro para você, suficientemente boa mulher para você. Depois mãe para o seu filho. Primeiro ponto. E autoacolhimento. Primeiro, você também precisa seguir o passo do autoacolhimento, né, que a gente fala. Praticar o autoacolhimento. Parar quando necessário, né, ter essa pausa positiva para você, o tempo para você recompor as suas energias, né? E não vai dar conta de tudo todos os dias. Você não vai ser 100% todos os dias. E tá tudo bem. Está tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa dar o seu melhor naquele dia. Depois, no outro dia, você dá o seu melhor de novo. Tire, esqueça o perfeccionismo. Né? Eu até uso um termo, desapegar do perfeccionismo, que foi esse processo que eu iniciei quando eu me tornei mãe. Desapego. Né? Então você precisa disso, senão você vai adoecer. Pense em você, nos seus filhos, na sua família. Esquece as comparações, não se comparem com a mãe X, com a mãe Y. Não, não se sim, compare. Porque a comparação é uma origem, né, da culpa. sim. Logo vai chegar a culpa aí, vai te laçar. E você pode não sair desse lugar de culpa se você ficar se comparando e querendo ser boa para os olhos do outro. Porque isso, às vezes, faz parte da gente, né? Todas nós, em algum momento, a gente fica com essa preocupação. Ai, o que os outros vão falar? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Não, esquece. Esquece isso. Suficientemente boa para você, para a sua família. Deixe o julgamento, né? O julgamento interno. Controle ele, né? Também reconheça as suas forças, as suas capacidades, valorize as suas pequenas vitórias e peça ajuda sempre que necessário. Ótimo. Sempre que necessário. Nós não podemos caminhar sozinhos, sozinhas. Nós temos as pessoas
que Deus vai colocando no nosso caminho, no nosso maternar, mas nós também precisamos ter a iniciativa de reconhecer quando é hora de pedir ajuda. E peça ajuda. Não é sinal de fraqueza você pedir ajuda. É um sinal de coragem, de que você quer mudança na sua vida, que você quer crescer, que você quer prosperar, que você quer ficar bem com a sua família. Esse é o conselho que eu deixo para vocês, meninas. Que é para mim, que é para todas nós. Que é o que eu pratico, procuro praticar na minha vida. Ótimo, isso aí. Muito bem. Pri, e agora? Cortou. Eu quero agradecer a você. Nossa, foi gostoso, viu? Esse diálogo, né? Essa troca, a gente perguntando, respondendo, também aqui as meninas compartilhando, né? Nos comentários. Foi muito gostoso. Né? Eu agradeço muito por esse momento, agradeço pelo seu tempo de você, né, ter reservado esse momento para estar aqui juntamente conosco nesse fechamento da Semana da Mamãe, que foi um desafio, não para só vocês, mas para mim também, né, todos os dias, mas a gente deu conta, né, dessa atividade, graças a Deus, deu tudo certo, as pessoas que passaram aqui, né, foram pessoas abençoadas, que trouxeram a sua experiência de vida, a sua contribuição, deixaram aqui para cada pessoa que passou, né? Obrigada a vocês também, meninas, que estão aqui presentes, tá? Nesse encontro final. Eu me lembrei que a gente tem que anotar o nome delas, né? Pro sorteio. Né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Né? Foi muito bom, né? Toda essa semana que a gente esteve aqui juntinhas. Eu espero fazer mais momentos como esses, né, para a gente estar aqui, que nem sempre dá, né, gente? Quando a gente vê quais são as prioridades, né, então a gente vai fazendo uma por vez. Então, também está dentro das minhas prioridades passar um tempo aqui com vocês, não sempre, mas sempre que possível, a gente está aqui conversando, né, sobre os desafios da maternidade, nos conhecendo melhor e crescendo juntas. Então, Deus abençoe você, Pri, vocês, meninas, tá? E que nós possamos seguir firmes e fortes na nossa jornada materna. Obrigada. Né, Pri? Eu que agradeço, Gi, pelo convite. Foi muito bom bater um papo com você, estar participando ali junto com as meninas. Toda semana foi maravilhosa com as experiências, como eu havia falado no início, e sempre à disposição. Precisando, estamos à disposição, tá? Para a gente compartilhar, para a gente orar, para a gente chorar junto. E faz parte do processo, né, Pri? Mesmo. Muito obrigada. Menina, imagina, foi um prazer muito grande ter você aqui, Pri. A Mi está aqui juntamente nos comentários e ela, aqui, ó, ela já falou, já anotei. Então, como que vai funcionar, gente? Todas vocês que estão aqui, nós estamos com 16 pessoas. Vocês estão, né, com os nomes, a Mi anotou tudo. E nós vamos fazer um sorteio, vamos gravar, e aí eu vou compartilhar com vocês as ganhadoras, tá bom? E depois vocês vão entrar em contato comigo para eu poder passar as informações de como vocês vão retirar o brinde, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus que abençoe, um feliz Dia das Mães para vocês amanhã, que vocês passem um domingo, né, em família, abençoado, com muitas alegrias, né? E que vocês aproveitem cada momento desse dia tão especial, tá bom? Forte abraço e que precisarem de mim, me chamem que eu estou aqui para servi-las aí da melhor maneira nos desafios da maternidade. Fiquem com Deus e até o próximo evento aqui no Instagram. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Bye.